Boa tarde, boa noite e bom dia a todos, dependente do horário que você esteja vendo. Hoje nós vamos começar essa aula de interpretação de eletrocardiograma pela instituição de pesquisa e ensino do professor Otacílio Silva, a qual vos fala. Nós iremos começar a nossa aula rapidamente, né? Alguns ficaram esperando para que seja gravada esta aula, então nós vamos começar, tá bom? Vamos lá. O curso, ele é um curso básico para a interpretação de um eletrocardiograma, que nada mais, nada menos que é o traçado cardiográfico que nós temos no papel, que vamos ver daqui a pouco. Quando nós falamos sobre um eletrocardiograma, precisamos fazer uma revisão breve de uma anatomia e fisiologia cardíaca, sendo elas de simples e fácil acesso, né? Como assim de simples e fácil acesso? Quando nós cursamos o curso técnico de enfermagem, ou o curso mesmo bacharel em enfermagem, ou o curso da capacidade mesmo, um curso bacharel em medicina, nós temos a parte de anatomia simples. Ao entendermos a parte da anatomia, precisamos ver o quê? Primeiro, quando nós falamos sobre o coração em si, nós sabemos que ele é dividido em quatro câmaras, sendo as superiores átrios e as inferiores que nós temos são os ventrículos. No próximo slide, quando nós vamos ver, é melhor para vocês. Então, nós temos o átrio direito, o átrio esquerdo, né? E também nós temos a questão do, do átrio, quando nós falamos, perdão, do ventrículo direito e o ventrículo esquerdo. Este é uma principal imagem quando nós falamos sobre o coração. Então, o sangue, né, o sangue desoxigenado, que é um sangue venoso, nós como que ele passa, né? Ele passa da veia cava superior, chega ao átrio direito, vai fazer o processo da sístole, que daqui a pouco nós vamos entender o que é realmente sístole, e vai passar pela a nossa válvula tricúspide, passou pela válvula tricúspide, vai para o ventrículo direito, fazendo assim essa nova sístole, mandando para a artéria pulmonar, faz o processo da hematose. A hematose é a troca gasosa, né, de CO2, que é o gás carbônico, para O2, que é o oxigênio. Feito isso, voltamos nosso sangue para as veias pulmonares, passando para o átrio esquerdo. Então, já temos um sangue, né, um sangue oxigenado. Feito isso, faz o novo processo da sístole, passa pela nossa válvula mitral. A válvula mitral, depois disso, o nosso sangue está lá no ventrículo esquerdo, fazendo o processo da sístole novamente. Nós vamos distribuir este sangue para o coração através da nossa aorta. Com isto, nós conseguimos entender um pouco do processo da circulação em si do sangue, né? Então, quando nós entendemos as prioridades das células cardíacas, esse, perdão, da condução do sangue no coração, vamos entender as prioridades. Quais são as prioridades? Automacidade. O que é automacidade? Automaticidade da célula cardíaca, né? E a capacidade de iniciar um impulso elétrico, fazer com que esse meu coração ele bombeia voluntariamente ou involuntariamente. Aí fica a dúvida de vocês, né? Quando nós falamos sobre automaticidade, o impulso elétrico, o nosso coração ele é involuntário. Ele não precisa falar, bora, bombeia,
Vamos, de novo. Ele é involuntário, entendeu? Com isto, nós temos a excitabilidade. O que é a excitabilidade? É a capacidade, né, de responder a este impulso. Então, mandei um choque no meu coração, ele vai ter que responder como? Bombeando. Então, é interessante nós entendermos a questão do, dessas duas partes, porque na hora que eu começar a falar sobre condutividade, é a capacidade de transmitir esse impulso. Como que o meu coração vai transmitir esse meu impulso elétrico, né? Então, eu tenho que entender o que é o impulso em si. A contrabilidade cardíaca, quando nós falamos dessa parte, é o meu coração. Como que ele está contraindo? Será que ele está contraindo de uma forma ideal? Será que ele não está contraindo? Então, vai da capacidade de como está essa contratibilidade dele, tá bom? Então, nós precisamos entender, primeiro, quais são as prioridades, as propriedades da célula cardíaca. Então, nós temos a propriedade da automaticidade, que é iniciar esse meu impulso, a excitabilidade, que é como vou responder esse meu impulso, a condutividade, que é como eu vou transmitir, como eu vou caminhar este meu impulso. A outra parte é a contratibilidade, ou seja, como eu vou responder essa minha contração através desse estímulo elétrico e como eu vou responder de novo, né? Como eu vou repetir esse meu ciclo cardíaco? Então, vou repetir através de uma ritmicidade. O que é a ritmicidade? É o ritmo cardíaco. Como que ele está? Compassado? Incompassado? Né? Então, nós precisamos entender este meu processo. Quando nós falamos sobre essa minha condução elétrica, nós entendemos que é através de um impulso, de um choque. Esse choque, quando nós falamos, é através da onde? Da onde que vem? Então, é através lá do nosso marca-passo natural da vida, que é o quê? O nosso sino atrial. O nosso sino atrial, quando nós vemos, podemos observar que é através lá perto da veia cava, né? Então, no slide anterior, nós vimos a distribuição em si. Então, lá no nosso sino atrial, eu tenho um impulso elétrico, o início. Então, a automaticidade, qual que é o início desse meu choque? É lá no nosso sino atrial, o NSA, tá bom? Então, quando nós temos esse impulso elétrico, ele começa a se distribuir. A partir de como? Vamos lá para vocês entenderem este nosso processo. Este nosso processo inicia-se da NSA, que é o nosso sino atrial, passa pelo nó atrioventricular, fazendo o que? O processo da contração em si, deste meu nó atrioventricular, o NAV, ele começa a distribuir para o feixe de rins, que fica lá no septo ventricular, ou seja, na parede ventricular, no meio. Desse meu feixe de rins, eu começo a distribuir para os ramos, o ramo esquerdo e o ramo direito. Esse meu ramo, eu tenho a indução elétrica para que tenhamos a contratibilidade ventricular lá nas fibras de Purkinje. Então, nas fibras de Purkinje, nós vamos entender que eu posso ter futuramente, né, se eu tiver uma cardiopatia em si, uma doença cardíaca, que eu posso ter um bloqueio de ramo, tanto direito ou esquerdo, vai variar, né, dependendo da sua patologia, que eu não tenho mais a indução elétrica até este meu ramo. Então, este meu ramo que eu vou ter, bloqueado em si, eu não tenho a capacidade de transmitir a indução elétrica. Então, na automaticidade eu tenho. Eu iniciei lá no nosso sinatrial. Condutividade. Como eu vou fazer
minha passagem? Eu tenho, que foi do nó sinatrial até a nave, né, que é o nó atrioventricular, passou pelo feixe de rins. Só que, na hora que eu fui fazer essa minha contratibilidade total, eu não tive. Então, eu perdi a contratibilidade ventricular, né, uma perda muito grande, e também eu perdi a ritmicidade deste nosso processo. Com isso, nós vamos entender que cada parte do nosso coração, para vocês terem um pouquinho da noção em si, no nosso sino atrial, lá no NSA, ele tem a automaticidade, o impulso elétrico dele é de 60 a 100 batimentos. Quando eu chego lá no feixe de rins, né, no nó atrioventricular, feixe de rins, ele já cai, de 40 a 60. Quando eu chego a essa minha indução elétrica lá na parte da rede de Purkinje, lá embaixo, eu vou ter uma frequência de 20 a 40. Então, se eu tiver um bloqueio, exemplo, um bloqueio de ramo direito, então eu não tenho totalmente a contratibilidade. Então, posso ter, como ter esse bloqueio de ramo, posso estar entre 40 e 60. Eu tenho uma patologia chamada BAVT, que é um bloqueio atrioventricular total. Então, só vou funcionar a parte atrial. Então, o meu coração vai estar como? 40, 60 o máximo. Então, tem que tomar bastante cuidado com esta noção, né, em si. Mas é só um hashtag que fica a dica para vocês. Mas o que seria a condução exatamente? O meu processo da condução. Quando eu falo de conduzir, então é transmitir, caminhar em si. Quando lembra que eu falei para vocês que todo o processo em si de contração e relaxamento, eu tenho algo impulsionando, né? Então vamos lá na matéria de bioquímica que nós amávamos na faculdade. Quando eu falo processo de uma despolarização, o que é despolarizar? É eu fazer o início da atividade elétrica da célula. Vamos lá para vocês entenderem. Eu vou fazer um resumão, viu? Acontece como? Que o sódio entra rapidamente na célula, deixando ela positiva. Opa, então tem bastante sódio, vamos agitar. A célula, então, ela faz um impulso elétrico, fazendo com que o meu músculo contraia. É como se você colocasse sal na ponta da língua. O que que faz? Você contrai. Está muito salgado. Então, ele vai fazer esse processo de contração, fazer que esse meu impulso elétrico seja muito mais rápido. No eletrocardiograma, a gente vai entender que a despolarização dos átrios, né, dessa minha indução inicial, é lá na onda P, que eu vou mostrar para vocês. E depois, essa minha despolarização ventricular é no complexo QRS, tá bom? Então, despolarizar significa contrair. Se eu vou contrair, eu vou fazer um processo chamado sístole, tá? Então, a sístole é o processo de contração cardíaca, que nada mais, nada menos do que uma despolarização. Já na repolarização, vou repor, é o retorno do estado de repouso. Então, eu vou repousar essa minha célula. Então, o que é? É o retorno da célula ao estado de repouso para poder preparar para o próximo disparo. Ou seja, eu despolarizei, contraí, vou relaxar novamente para ficar esperto. Opa, vai vir outra contração. Então, é como se fosse isso. Então, eu peguei o meu potássio que saiu da célula e sai fora. Deixei ela negativa. Entendeu? Então, sódio, entrei sódio na célula, despolariza, contrai. Retirei potássio, ela relaxou. Tá bom? Então, no eletro, a repolarização, mas a única que nós vamos entender e ver no traçado eletrocardiográfico é dos ventrículos
uma repolarização ventricular, que fica na onda T. Já uma repolarização atrial existe. Nós podemos entender que existe. Porém, ela fica lá escondidinha dentro do complexo QRS. Então, não consigo ver exatamente em si, tá bom? Lembrando que esta aula aqui é para você interpretar coisa básica, tá? Não é para você pegar um eletro e falar, ah, meu paciente tem isso aqui. Não, é só para você ter o início em si. Eu só quero dar um feedback, na verdade, um feeling para você entender o que é um traçado eletrocardiográfico. Então, um resumão para você entender que a despolarização é uma descarga elétrica, ou seja, está entrando sódio. Se está entrando sódio, está tendo contração cardíaca. Então, é a sístole. Uma repolarização, nada mais, nada menos, é uma recarga, um repouso, um relaxamento do coração, que é o processo chamado diástole. Então, todo o processo que eu tenho sístole e diástole é contração e relaxamento. Lembra na pressão arterial que nós vemos o quanto que em si o meu coração ele tem uma pressão arterial sistólica e eu tenho uma pressão arterial diastólica, é neste meu processo de contração e relaxamento, tá bom? Então, nisto que nós podemos ver, é nada mais, nada menos do que eu já tinha dito para vocês. Aonde eu vou despolarizar o meu átrio? Aonde eu vou contrair? Na onda P. Então, dá para nós vermos que a onda P é o processo de contração atrial dos átrios. Vou fazer a minha despolarização ventricular, vou contrair o ventrículo. Então, é desde o começo do QRS até o início da onda T. Então, contrai o átrio, contrai o ventrículo. Ah, mas eu preciso relaxar quem? O átrio. Então, vou ter uma repolarização atrial. Vou aonde? No processo QR. No QR, eu vou ter um relaxamento atrial. Nisso, depois, na onda T, eu vou ter um relaxamento ventricular. Então, tem uma despolarização atrial, eu vou ter uma despolarização ventricular e uma repolarização ventricular, o que me mostra um traçado eletrocardiográfico. Mas para eu representar o meu traçado eletrocardiográfico, nós precisamos entender o papel milimetrado. É aonde que eu vou colocar esse meu traçado. Então, é nada mais, nada menos do que cada quadradão que vocês estão vendo, onde está escrito tempo e voltagem, cada quadradão, eu vou ter 5 quadrados. E qual que é o tamanho dos 5 quadrados? Os 5 desse quadrado que está no meio, que dá, deixa eu ver se eu consigo colocar para vocês, não dá para mim escrever. Mas neste aqui, no quadrado que está no meio, eu vou ter 5 milímetros, ou seja, 0,20 segundos. Em cada quadradinho, eu vou ter 1 milímetro, que é 0,04 segundos. Então, guardem isso daí, porque lá na frente nós vamos ver que cada onda eu tenho o seu tempo, tá bom? Como agora. A onda P, eu preciso ter 0,08 segundos, ou seja, né, conforme que a gente viu lá, nós vamos ter de 0,08 segundos uma onda P, então vou ter 2 quadradinhos pequenos. Já o QRS, que é o grandão, né, essa espícula parecendo a montanha, ele precisa ter até 0,12 segundos. Ou seja, ele vai precisar nada mais, nada menos de que 3 quadradinhos de 0,04 segundos para estar dentro do normal. Já a onda T,
né? O intervalo QT, então, desde o Q até o T, eu preciso ter 0,44 segundos. Ou seja, eu vou precisar 10 quadradinhos pequenininho, tá bom? Para nós entendermos, então, como que eu vou fazer este meu elétron? Como que eu vou conseguir este meu elétron? Existe algo chamado derivações. A derivação em si é um registro do que está acontecendo no meu paciente. Então, eu tenho derivações de polos positivo e negativo, que isso é matéria para uma outra aula, quando a gente vai falar sobre ciclo cardíaco ou eixo cardíaco, dependendo da literatura. E nisso, quando eu vou entender que meu eletrocardiograma normal possui 12 derivações, sendo elas 6 derivações periféricas, onde eu vou ter D1, D2, D3, AVR, AVL e AVF, e eu vou ter 6 derivações precordiais, ou seja, coração. Então, vou ver a ramificação da indução elétrica para a distribuição do corpo, e eu vou ver também a indução elétrica presente no meu coração. Então, derivações periféricas e indução elétrica espalhando ao corpo, e derivações precordiais na indução elétrica no coração, tá bom? Então, a derivação precordial é V1, V2, V3, V4, V5 e V6, onde que nós vamos ver a partir de como eu vou olhar este meu coração. Então, de qual forma eu vou olhar ele? De que lado eu vou olhar ele? Eu vou olhar ele lateral, olhar de cima, de baixo. Então, sempre eu tenho essa minha derivação, tá bom? Então, para nós entendermos derivações, eu vou iniciar com vocês uma derivação periférica. A derivação periférica nada mais, nada menos do que é o como eu vou ver este meu plano frontal, né? Então, eu vou ver ele de frente. Então, quando nós falamos sobre derivação periférica, ela vai se dividir em duas classes. Primeira classe vai ser na parte bipolar, né? E eu vou ter a parte dela de uma forma unipolar. Então, bipolar são dois métodos, unipolar são único método. Então, eu vou analisar ela de uma tal forma, onde eu vou ver pontos de olhar assim, opa, que legal, então essa é a indução. Unipolar, eu vou já ampliar esse meu jeito de ver, tá bom? Então, derivação periférica bipolar, nós vamos aprender o triângulo de Einthoven. Einthoven vai dizer que quando eu vou ter uma derivação D1, D2, D3, eu vou analisar membros superiores, né, e o centro. Então, sempre, quando eu vou analisar este meu método, para vocês nunca mais esquecerem, hashtag fica a dica, quando vocês colocam eletrodo em membro inferior direito, ele sempre é neutro, tá? Então, ele não vai ver indução, porque está longe da indução elétrica do coração, tá? Então, a gente só vai ver parte esquerda e parte superior direita. Então, eu só passo indução elétrica nessas partes. Por quê? Está muito distante o membro inferior direito do eixo cardíaco. Então, por lá não passa a questão da indução elétrica. Unipolar registra as medidas de um eletrodo específico, caracterizando, né, ou considerando que o segundo eletrodo está colocado em um ponto neutro, que é o que eu falei para vocês, que é a parte do membro inferior direito. Nessa derivação, o aparelho do eletrocardiograma aumenta a amplitude, conforme eu tinha falado para vocês. Então, a derivação bipolar, eu vou ver o quê? É só daquele lado, só aquele plano frontal.
Só que a unipolar, que é onde eu vou ver AVR, AVL e AVF, eu vou fazer um aumento, né, essa amplitude de 50% de cada eletrodo. Então, vou conseguir aumentar a capacidade de eu enxergar como que está aquela indução elétrica. O eixo cardíaco, né, como eu falei para vocês, a gente vai ver na próxima matéria. Derivação precordial. A derivação precordial, como eu já tinha falado, é como eu vou ver, visualizar o coração, né? Como se o corpo tivesse sido cortado transversal, ao meio. Então, são constituídos por 6 derivações. Então, V1, V2, V3, V4, V5, V6, aonde eu vou ver nitidamente como que está essa indução elétrica cardíaca. Como está o traçado, como eu vou conseguir passar sinal elétrico naquele meu órgão. Então, para vocês nunca mais esquecerem na vida de vocês, tem aí no slide como eu vou posicionar o eletrodo para realizar o eletrocardiograma, tá bom? Então, fica para vocês neste slidezinho, se vocês quiserem tirar print, tirem, tá bom? Ó, como que eu vou posicionar a derivação precordial. Então, os eletrodos, como eu vou posicionar? Quando eu vou falar sobre uma derivação periférica e precordial, no eletrocardiograma, eu preciso entender todo o meu processo, todas as paredes. Então, como que eu olho? Quando eu vejo a parte lateral alta, então eu estou vendo o quê? D1 e AVL. Então, eu estou vendo de cima, como os meus olhos estão olhando o coração. Então, estou vendo essa parte. Já o lado inferior, estou vendo de baixo para cima. Quando eu vejo o lado anterior, que é o V3 e V4, eu estou vendo a questão de trás, né? Perdão, a parte da frente, parte frontal. Quando eu vejo a V1, a questão da derivação precordial V1, estou vendo septo. Como que é ver septo? Meio, ponto. E quando eu vejo a questão lateral baixa, eu estou vendo sempre do lado esquerdo, baixo. Então, lateral do lado, a parte baixa, tá bom? Quando nós vamos analisar algum ritmo, algo do tipo do. Quando a gente vai pegar um traçado em si, um exame eletrocardiográfico, eu preciso analisar as seguintes coisas. Primeiro, eu preciso entender, ele está regular ou irregular? Ele tem frequência cardíaca? Eu tenho presença das ondas? Tenho onda P, eu tenho complexo QRS, eu tenho onda T, né? Então, isso é importantíssimo nós colocarmos essa ideia na nossa cabeça. Toda vez que eu pegar um exame de eletrocardiograma, um ECG, eu preciso fazer essas perguntas no papel. Vai parecer que eu vou estar doido, maluco, conversando sozinho, mas é necessário para que eu possa aprender. Por exemplo, quando eu falo de ritmo regular ou irregular, vocês vão ver que na figura A, a figura primeira em cima, ele vai estar como? Está regular. Eu tenho um complexo QRS, eu tenho onda T, eu tenho onda P, está tudo bonitinho. Então, o distanciamento de um complexo QRS para o outro está dentro do ideal, não está curto, não está longo, está dentro do ideal. Já na parte da figura B, né, nós vamos ter o quê? Ó, vocês vão ver espaçamento de QRS um diferente do outro, onda P e onda T, dificilmente eu estou vendo. Então tá uma bagunça total. Então eu sempre pergunto: você, meu eletro, meu amigo eletro, você está me mostrando que você é regular ou irregular? Ah, irregular, que bom, irregular. Ih,
Então, meu paciente está com o pé na cova. A frequência cardíaca é um método para nós avaliarmos no eletrocardiograma de uma forma simples, fácil e rápido, né? Por exemplo, eu não tenho um oxímetro, não tenho monitorização em si, eu posso calcular através do quantos quadradinhos pequenininhos que eu vou ter de um QRS para o outro. Por exemplo, se eu tenho de um QRS para o outro 17 quadradinhos pequenos, então sempre eu vou pegar 1.500, então 1.500 é uma constante, ela é fixa, tá? Então a gente vai pegar 1.500, dividir pelo número de quadradinhos que eu apresentei de um QRS para o outro. Então tenho, ó, 17 quadradinhos, então 1.500 para 17 é o tanto que eu vou ter de uma frequência cardíaca, tá bom? E existe o outro método que é simples, fácil e objetivo. Que é como? É eu pegar 30 entre 30 quadrados grandes, né? 30 quadrados grandes, e quantificar desses quadrados grandes o tanto de QRS que me apresentou. Por exemplo, em 30 quadrados grandes, eu tenho 7 QRS. Desses 7 QRS que eu tenho, desses complexos QRS, vou multiplicar por 10. Então, 7 vezes 10 é 70. Então, esse daí é mais simples de fazer. O que é a onda P? A onda P em si é uma despolarização atrial, como eu já tinha dito antes para vocês. E a gente precisa entender que ela sempre tem que estar presente, porque eu preciso induzir com que ela tenha esse meu impulso elétrico para começar a ter uma ritmicidade, ou seja, eu vou responder, vou repetir esse meu batimento novamente, tá bom? Já o complexo QRS, ele representa nada mais nada menos também que uma despolarização ventricular, ou seja, uma contração dos ventrículos. Para nós entendermos, ele precisa estar normal de 0,12 segundos, ou seja, 4 quadradinhos pequenos, perdão, 3 quadradinhos pequenos. Ele pode me apresentar de uma tal forma, sendo ele monomórfica, ou seja, apresentar a mesma morfologia. Eu tenho também a forma de uma polimórfica, ou seja, apresentar de várias morfologias, como a gente já tinha visto antes, lá na questão do traçado. Então, aqui, ó, por exemplo, lá no exemplo A, ele tem tudo bonitinho, então ele é única forma, né? Então ele está dentro do padrão, então ele tem aqui uma questão monomórfica. Já no exemplo B, ele vai ter uns mais estreitos, uns mais alargados, então ele é polimórfico. Então, diversos tamanhos, diversas formas, tá? Então, é bem complexo. É complexo, complexo. Trocadilho. Com isto, por exemplo, mostrar para vocês a questão de estreito alargado, tá? Então, o exemplo A, eu tenho um QRS normal, tá? Então, tem 3 quadradinhos bonitinhos. Então, desde a questão do que começa ele, então, lá do ponto Q até o ponto S. Então, eu tenho bonitinho. Já no exemplo B, ele é um QRS alargado maior que 3 quadradinhos pequenininhos, então maior que 0,12 segundos, e ele é monomórfico, ou seja, ele apresenta o mesmo tamanho, ele não muda. Já no exemplo C, ele é um QRS alargado, e quando você vai contar os quadradinhos, alguns somem, alguns têm menor, alguns têm maior, e também ele varia de tamanho, ele varia de amplitude. Então, ele chama-se complexo
QRS polimórfico, tá bom? O segmento ST. Isso daqui é interessantíssimo quando a gente fala sobre infarto agudo no miocárdio. O segmento ST em si é caracterizado por uma linha horizontal do final do complexo QRS até o início da onda T. E o ponto J é o ponto localizado no final do complexo QRS para o início do segmento ST, ou seja, é a curvinha que o meu S faz para iniciar a onda T. Mas, se eu tiver esse meu segmento ST maior que dois quadradinhos, então imagine lá, eu fiz o processo do ST, então tem lá a curva reta. Vocês estão vendo lá. Eu faço o ponto J e inicio a onda T. Que quando eu iniciar essa minha onda T, este meu processo do segmento ST, ele aumentar dois quadradinhos acima, né? Então, 2 milímetros, ou seja, aumentar dois quadradinhos a mais, ele vai fazer o quê? Ele vai suprar, ou seja, um supradesnivelamento de segmento ST. Então, supradesnível de segmento ST. Então, meu paciente pode ter um infarto agudo do miocárdio com supradesnível de segmento ST. Então, hashtag fica a dica para vocês. Se o meu segmento ST for menor, né, então ele fazer menor 2 milímetros abaixo do seu eixo, né, então tem o eixo de segmento ST, ele está reto. Se ele curvar para baixo, 2 milímetros para baixo, ele tem um infarto agudo com infra de segmento ST, ou seja, está abaixo. Então, uma dica para vocês: supra, quando ele faz a curva para cima, ele faz tipo uma boquinha triste. Então, é ruim demais. Aconteceu agora esse meu infarto. Se eu tiver com um infra, boquinha feliz, né? Esse segmento ST estiver para baixo, fazer uma boquinha feliz, ele está com infarto, com infra de segmento ST. Ou seja, meu paciente ele teve um infarto antigo, tá bom? Onda T é uma representação da repolarização ventricular, ou seja, ele está relaxando os ventrículos, tá bom? Então ele tem que ter a mesma morfologia, a mesma duração e amplitude, tá? Então ele precisa estar idêntico a todos os traçados. Então eu vou ter onda P, que é uma despolarização atrial, vou ter o complexo QRS, que é uma despolarização ventricular, e a onda T, ela é uma repolarização ventricular, ou seja, ela vai relaxar os ventrículos. Ah, mas o senhor me disse que vai ter um relaxamento atrial. Tem sim, tem uma repolarização atrial, mas ela é bem escondida no processo do complexo QRS, tá bom? E este é o eletrocardiograma normal que nós vamos ver. Então, vocês vão ver que eu tenho as derivações precordiais e derivações periféricas. Então, D1, D2, D3 são derivações periféricas. AVR, AVL e AVF também são derivações periféricas, tá? Então, uma sempre do lado, quando a gente pega o eletrocardiograma, do lado esquerdo para o direito. Então, D1, D2, D3 são derivações periféricas bipolares, e eu vou ter derivações periféricas unipolares. Então, vou aumentar essa minha amplitude. Como? Em AVR, AVL e AVF. Então, a indução elétrica de membros inferiores, tá? D1, D2, D3, uma derivação periférica superior. Já quando eu vou ver V1, V2, V3, V4, V5 e V6, eu vou ver a questão da derivação precordial.
Então, isso daí já estou vindo a questão do quê? Da parte cardíaca. Então, estou vendo todo o eixo cardíaco. Ah, mas abaixo tem um D2 bem longo. É onde eu vou quantificar a frequência cardíaca, vou ver se ele está rítmico, vou ver se ele tem todo o nosso processo em si caracterizado para um bom eletro, tá? Nele eu consigo ver também a elevação de segmento ST. Vou ver se o meu traçado da questão do complexo QRS, se ele está alagado ou se está estreito. Então, tudo isso daí eu consigo ver no meu eletrocardiograma. E nisso, na próxima aula que nós vamos ter, vai ser as principais alterações eletrocardiográficas, galerinha. Então, até mais, e é isso que nós vamos termos para hoje. Nunca duvide dos seus sonhos, viu? Sonhar sempre é bom para vocês. E sempre avise que tudo